Então, pessoal, a gente vai continuar aqui, né, o nosso segundo script falando de árvores de decisão. E agora a gente vai olhar para um dataset mais completo, né? A gente fez algumas, digamos, brincadeiras, né? Alguns exercícios, né? Os datasets que nós vimos lá no outro script, nós criamos um fictício, depois a gente usou o Iris, e agora a gente vai usar um outro aqui, que também é um dataset para problemas de classificação, onde a gente está tratando aqui, ó, qual é o nosso objetivo? Construir um modelo de classificação para prever a concessão de crédito, ou seja, uma análise de crédito. E a gente tem algumas informações, né? Então, a gente está olhando aqui o saldo da conta, a duração do financiamento, o histórico do crédito, o propósito, o quanto que o cara está pedindo, se ele tem alguma poupança, a duração do tempo que ele trabalha, o percentual da renda que está comprometido eventualmente com esse empréstimo, tempo que ele está ali na casa onde ele mora, né? Enfim, idade, enfim. A housing aqui, se isso aqui se é a casa própria, se é alugada, enfim. O trabalho dele, se tem dependentes, o telefone. E o atributo default é o nosso atributo target, ou seja, é esse atributo que a gente vai querer prever depois da construção do modelo. Então, aqui a gente vai fazer o seguinte. Vocês estão lembrados que no vídeo que a gente tratou lá do primeiro script, a gente usou o rpart. O rpart é um pacote que eu falei para vocês do R, que trata, né, que constrói árvores de decisão. E se vocês estão lembrados também, na aula onde a gente tratou da parte conceitual do modelo, do algoritmo, a gente falou de um algoritmo chamado C5.0, né, onde eu falei, tinha um algoritmo Hunt, que era o precursor lá, daí o C4.5, o C5.0, esse aqui a gente vai usar um pacote que é específico desse algoritmo C5.0. O objetivo é o mesmo, é construir a árvore de decisão, só que usando um outro pacote, um outro algoritmo. Então a gente vai carregar aqui os nossos pacotes. Né? E o Caret também, a gente vai carregar o Caret, que o Caret é o pacote, né, eu venho falando isso, é o pacote do R que tem os algoritmos de aprendizado de máquina. Então a gente vai carregar aqui o credit.csv, acho que é esse cara, vamos dar uma olhada. Então ele tem 1000 linhas exatamente, com 17 atributos. Vamos dar uma olhadinha como é que está exposto aqui. Então, vamos lá. Notem que aqui, quando ele está olhando para o saldo da conta, enfim, ele não está trabalhando com valores, ele está perguntando, é menor que DM, é entre 1.000 e 200 DM. Na verdade, isso é quase que uma de praxe isso, né? Os caras liberarem alguns datasets, né? Datasets mais antigos, né? Nesses repositórios de dados, enfim. E esse dataset é um dataset alemão, antigo, inclusive, e dá para ver porque aqui eles estão tratando ainda de DM, Deutschmark, ou seja, marco alemão, quando a moeda ainda era o marco, né? Ou seja, é um dataset mais antigo. Isso não tem qualquer importância para nós enquanto estudantes aqui, enquanto pessoas que vamos exercitar aqui a modelagem preditiva. É só para deixar claro por que ele está jogando aqui como DM, então é o Deutschmark. Enfim, então, o que acontece aqui? Ele está tratando de intervalos, né? Ele está criando categorias aqui. Depois ele tem um mês de duração, o histórico do cara, crítico, bom, tal. O propósito, né? Ou seja, para que o cara está pedindo aquele financiamento? É para educação, furniture, sei lá, para móveis, carro, e aí lá vai, negócios, a quantidade que ele está solicitando. E novamente aqui o savings, né? Que seria a poupança, vamos pensar dessa forma, também foi criado categorias, né? E aqui, duração do emprego, também foi criado categorias. Isso é uma prática, inclusive interessante, quando você tem, eu estou trabalhando, importante isso, né? Mencionar isso, até dar uma orientação para vocês. Quando você trabalha com esses algoritmos que tem uma característica de chegar numa determinada, que é o caso do árvore de decisão,
Porque o que vai acontecer? Ele vai chegar num determinado atributo, a gente falou sobre isso, né, para verificar entropia, ganho de informação. Quando ele chega nesse atributo, ele vai chegar lá e vai verificar. A gente viu lá o exemplo que eu passei para vocês, lá quando a gente tratou da parte conceitual, que tinha a variável target risco, né? A gente calculou a entropia do risco, e depois a gente olhou para o atributo, que era um nível de, sei lá, tinha um nível lá que era excelente, bom tal, e a gente calculou a entropia para cada informação, para cada categoria daquele atributo, fizemos uma média ponderada, né, para calcular a entropia final daquele atributo, e depois sim, a gente usou lá a métrica de ganho de informação, né, diminuindo a entropia da variável target, menos, né, fazendo a subtração da entropia desse atributo. E a gente viu que ele usou as categorias daquele atributo para fazer isso. Então, quando você tem um determinado atributo cujos valores não são categóricos, por exemplo, aqui seria, né, a duração do tempo que ele trabalha, ou, por exemplo, a poupança, ou mesmo o saldo da conta, não são valores numéricos. É interessante para esses modelos, para esses algoritmos, claro que você vai testar isso para ver o resultado, mas discretizar esses atributos. Isso é chamado de discretização, ou seja, ele vai criar categorias para aquele atributo, usando para isso, obviamente, os valores daquele atributo. Isso você pode fazer diretamente, tem funções no R que fazem isso, né? No R, Python, enfim, você pode discretizar isso. Né? E aqui a gente está vendo que o dataset já foi discretizado, ou seja, foi criado intervalos, né? Foi criado intervalos para fazer isso. Então, isso é um procedimento de pré-processamento dos dados que acaba sendo útil também. Então, é legal você pensar em algoritmo, em atributos que tenham valores numéricos, né? Você discretizar esses valores e criar intervalos. E aí você está criando categorias para esses atributos. Para alguns ele fez, outros não. Então, aqui, ó, tem ano de residência, o percentual aqui que vai ser comprometido da renda, e lá vai a idade, enfim. E a nossa variável target, que aqui é default, que é não, sim, não, sim, não, sim, ou seja, concede ou não concede o crédito. Então, primeiro, né, legal, a gente vai dar uma olhada aí para ver, a gente está olhando aqui o table, né? Se eu estou olhando o table aqui, na verdade aqui essa informação verificando dois atributos do cliente é para dar aquela ideia sempre para vocês, né? A gente não está fazendo isso aqui com um nível de rigor que deveria ser feito, análise exploratória, porque, claro, a gente está tratando aqui o conteúdo da disciplina agora é a modelagem preditiva propriamente dita, mas sempre é bom lembrar, nunca é demais lembrar, inclusive, que você deve sim fazer uma análise exploratória não superficial, profunda, para você conhecer bem os seus dados. Então, usando, né, reforçando aqui o comando table, que cria uma tabela, né, para nós aqui. Então, o que ele fez? Então, simplesmente ele pegou as categorias lá, que foram já pré-determinadas lá pelo conjunto de dados, né, do saldo da conta, e me disse, ó, menos que, né, aqui ele está falando menor que zero Deutsche Mark. Você vai falar, pô, então, um saldo negativo, né? Um saldo negativo aqui, aí você tem maior que 200, daí 1 até 200, desconhecido, talvez uma informação que não estava lá, não foi colocada. E aí você pode ir lá também para a poupança. Então, o table, né, o comando table aqui, ele é feito em cima de variáveis categóricas. Né? Já existem categorias. É como se você estivesse fazendo um group by aqui pela categoria. Aqui a gente está fazendo um summary, daí para variáveis numéricas, você não vai fazer table, então você faz um summary, se você quiser ter uma visão geral dessa variável, ou seja, né, olhando para cá, a duração de meses, né, do empréstimo, então o mínimo é 4, o máximo 72, a gente tem a mediana, a gente tem a média, e os quartis, enfim. E o valor, né, que está sendo solicitado de crédito, então, o mínimo 250 e o máximo 18.424, né? Isso em marcos alemães. E vamos dar uma olhada também, né, no table, né, na tabelinha da nossa variável target. Notem que aqui eu tenho um certo desbalanceamento de classes, né? Eu tenho uma proporção aqui de 70 para 30, né?
Eu tenho 700 observações que não foram concedidas crédito e 300 que foram. Então, eu não vou tratar isso aqui, a gente vai tratar isso no momento aí posterior, nas próximas aulas, mas aqui já talvez, dependendo do resultado do meu modelo, valeria a pena verificar se você diminuísse essa diferença, né, proporcional entre a classe sim e não, se o resultado do modelo, né, a acurácia do modelo, ou, enfim, todos os aspectos relacionados à matriz de confusão, por exemplo, eles melhorariam. Fica aqui um ponto de interrogação que a gente poderia verificar também. Tá? Aí eu estou olhando aqui simplesmente os níveis, né, porque é uma variável factor, né, ou seja, é uma variável categórica. Ele está me dizendo, ó, você tem no e yes. Eu já tinha visto, né, aqui em cima na tabela, ela já tinha me dado isso aqui. O que a gente está fazendo aqui nesse momento? Vamos verificar aqui. Então, o que a gente fez aqui? Na verdade, a gente fez o seguinte, a gente só trocou aqui, né? Só para, mais uma vez, mostrar, né? Se necessário, trocar a ordem dos níveis. É possível, se você quiser trocar a ordem dos níveis. Aí você tem, por exemplo, a gente simplesmente trocou aqui, né? A ordem, né? Eu não troquei a quantidade, não. 700, sim, 300. A ordem, né? Então ele passou o sim para frente 300 e o 700 para trás. É só a ordem, só para efeito de ordem. Tem algum impacto disso no modelo? Não, nenhum impacto. Só estou mostrando para vocês aqui que, se for necessário, se você achar necessário, para efeito, por exemplo, de visualização depois dos dados, né? Na hora que você estiver manipulando, você saber, isso é, a primeira coluna aqui é sim, a segunda é não, enfim. Mas é possível fazer, mas não tem impacto nenhum. Então, set seed, né? Para que a gente sete um valor inicial lá, uma sementinha lá dos números randômicos. Tá? A gente vai criar o sample, né? A amostra, né? E a amostra treino. Então, só para a gente, eu vou digitar aqui, não vou alterar o código. Então, a amostra de treino, o que ele fez aqui? 1.700, né? Então, ele pegou de 1.000, né? A amostra do treino. Na verdade, eu tenho 1.000, não vamos confundir aqui o 70% de treino com 30% de teste com as classes, né? Porque as classes também estão distribuídas dessa forma, né? Tem 70% para não concessão e 30% que concederam crédito. São coisas diferentes. Então, aqui eu gerei uma amostra, aqui uma outra forma de fazer isso, né? Eu disse para vocês, tem várias formas de você dividir isso em treino e teste. Nos scripts eu tenho mostrado formas diferentes. Escolham uma, fica à vontade para escolher uma só e adotem isso para fazer o particionamento. Aqui o que ele fez, né? Na verdade ele das 1.000, né, que eu tinha ali, ele fez, eu pedi para ele gerar uma amostra. Aqui eu estou gerando números aleatórios, né? De 1.000, eu estou pedindo para ele gerar 700. Então ele gerou 700, 694, 695, 696, 697, 98, 99, 700. Ele gerou aleatoriamente de 1 a 1.000, ele gerou para mim 700 números. Só isso. Até agora ele só fez, guardou aqui dentro 700 números. O que a gente vai fazer? Agora eu vou pegar o crédito, que é o meu data frame original, e vou pegar as linhas do crédito que correspondem à amostra treino. Então ele vai pegar quais linhas? Vai pegar a linha 415, a linha 463, a linha 179, a linha 526 e assim por diante. Então nisso eu estou jogando para dentro, né, de um outro data frame chamado treino, somente aquelas linhas que foram geradas ali de forma aleatória. Criamos o nosso treino. E o teste? O teste é menos a amostra, ou seja, aqueles números que não estão na amostra, né, que não estão, os outros 300 números que não estão ali, né, do 1.000 que não foi gerado, eu vou levar para o meu teste. E aí, só para a gente checar, né, a dimensão, então eu tenho 700 para treino e 300 para teste. Notem, isso aqui é treino e teste, não é a distribuição das classes. E agora, para ver se a gente já fez isso, eu já falei sobre isso, inclusive, a gente vai usar o prop table. O prop table faz o quê? Olha lá. O prop table é a proporção de elementos no atributo default. Default é o nosso target, o nosso objetivo.
Então, eu vou ver a proporção. Como é que está distribuído isso para nós? A gente já viu, mas tudo bem. Ó. Tem 30% de sim, 70% de não. Agora eu quero saber se essa proporção ela também corresponde agora no meu treino e no meu teste. Então tá lá, ó. No meu treino, no meu conjunto treino, tá aqui, ó, 0,29, 0,70. Legal, tá? Mesma proporção, mesma proporção. Agora eu vou verificar se o teste também obedece à mesma proporção. Legal, 32, 68, tá batendo. Ou seja, isso é importante você se certificar para que você não gere um arquivo de treino e teste que não obedeça à proporção do arquivo do dataset original, certo? Então, o que a gente vai fazer agora? Agora nos resta criar um modelo, e agora a gente não vai usar o rpart, a gente vai usar o C5.0, que é a função dentro do pacote C50, que cria o meu modelo de árvore. E aí você está olhando para cá, eu estou usando treino menos 17. O que significa isso? Vamos vir para cá, ó. Vamos pegar o nosso treino. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um view aqui, para a gente ver o nosso treino. Então, vamos olhar o nosso treino. Esse aqui é o nosso treino. Beleza. Então, olha lá, o que está acontecendo aqui? Então, quantas colunas eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Savings, 6. Savings, tá ali 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 é housing. 13, 14, 15, 16, 17. Portanto, a minha coluna target, ela é a coluna 17, certo? E o que ele está fazendo aqui, então? Ele está pegando o treino, todo o meu conjunto de treino, menos a coluna 17. Então, ele vai usar... E aí, o que ele vai fazer? Olha só. E aí, ele está pegando o treino só com a coluna default, que é 17. Nesse momento, ele está dividindo para mim, dizendo, ó, esse aqui é o conjunto de dados das variáveis preditoras, ou seja, aquelas variáveis que eu vou usar para prever alguma coisa. E aqui são os valores da variável alvo. Só que eu passo para ele em dois conjuntos diferentes. A gente já fez isso de outra forma, inclusive. Eu já podia ter separado isso antes, ter colocado antes e passado aqui. Só que eu estou mostrando para vocês aqui que eu também posso fazer isso na chamada da função do algoritmo. Então, simplesmente eu estou fazendo isso. Não estou usando nenhum parâmetro. Existem parâmetros aqui que você poderia passar. Não estou usando, estou querendo mostrar para vocês só como utilizar o C5.0 para criar árvores de decisão. Então, ele vai criar um modelo, vamos lá, criou o modelo, eu vou dar uma olhadinha no nosso modelo. Então, o que ele criou para mim aqui? Né? Criou, né? Beleza aqui, essa é a minha fórmula que eu passei para ele, legal? Notem que aqui no C5.0 eu não tenho a tradicional fórmula do R, né? Porque a gente viu até agora assim, eu destaco a variável default, til, ponto. Que é dizendo, ó, usa todos os outros atributos para prever isso aqui. Aqui eu estou passando um dataset de variáveis preditoras e uma coluna, né? Porque aqui treino, aqui quando eu pego treino cifrão default, eu estou passando a coluna no teste. Beleza. Olha o tree size aqui que ele criou para mim. Ele criou uma árvore com 52 nós para poder fazer a previsão desse dataset aqui. Né? É isso que ele falou para mim, então. Número de amostras 16, número de variáveis preditoras, olha aqui, ó. 16, porque eu tenho 17 atributos, tirei a última, usei 16. Fechou. Então vamos dar um summary. Agora eu vou limpar a minha console aqui, só para a gente ver o que ele trouxe aqui de resultados. Então, que legal. Vamos lá. Tem bastante coisa aqui, ó. Então, tá aqui o summary. Aqui agora ele fez um resumo daquilo que ele criou para mim. Então ele usou aqui, beleza, né? Botou a data, o horário que eu estou criando o modelo, tudo bonitinho, 700. E aí aqui ele tem a minha árvore, ó. Aqui ele tem a minha árvore. Simplesmente agora ele está construindo a minha árvore aqui. Então, de uma maneira, a gente vai visualizar isso visualizar de outra forma, mas ele está criando a minha árvore aqui e colocando o número de observações nos nós, né? Porque os meus nós, agora, quais são os valores dos meus nós? Não e sim. Então, ó, sim, sim, ele vai jogando. E aqui os atributos que ele utilizou para chegar naquele valor. Então, ele criou a minha árvore, ele falou que tinha 52 nós, né? Então, a árvore ficou legal. Olha aqui, ó.
Criou aqui mais ou menos, de novo, ó. E ele vem destacando ainda as subtrees, as subárvores, né? Eu venho descendo, tem a raiz, aí cria os nós, aí tem uma subárvore, outra subárvore, e vem descendo e vem criando as minhas árvores. Isso no visual, dependendo do tamanho da tua árvore, o visual não fica nem legal, né? Você analisado visualmente, né? Dependendo da quantidade de atributos que você tenha, tal, não vai valer a pena. Então, o que aconteceu aqui agora, o que ele está mostrando para mim? Olha que legal o algoritmo, o resultado desse modelo. Então, o que ele trouxe? Ele já trouxe para mim aqui, ó, gente, a nossa matriz de confusão. Então, eu não precisei aqui lá e digitar Confusion Matrix, né, usar o comando Confusion Matrix. Posso fazer isso? Posso fazer isso. Mas ele já trouxe para mim. Então, ele está dizendo, ó, 136, né, mais 482 é a coluna diagonal principal, dizendo que, ó, isso aqui é o que você acertou. E você errou aqui 14, né, e mais o 68. Sendo que o A é a coluna yes e o B é a coluna no. Ó, lembra quando a gente trocou lá a ordem? Foi por isso. Então, por exemplo, porque a primeira coluna fica o A é o yes, né? Yes. E a segunda coluna é no. Se eu não tivesse trocado, ele ia dizer que a primeira coluna era o no, o segundo yes. Nenhuma importância, nenhuma implicação no resultado do modelo. Nada disso. Nenhuma implicação. Está me dizendo que eu tenho 11% de erros. Né? Por que 11% de erros? Porque isso aqui ó, é o 68 mais o 14. O 68 mais o 14 me dá 82 erros. E ele tem 11%. Ou seja, não ficou mal. Né? Ou seja, eu tenho, na verdade, aqui um modelo que foi criado praticamente bem simples. Né? Peguei o conjunto de dados, não fiz nenhum pré-processamento, né, mais rigoroso, mais robusto aqui. Não passamos nenhum hiperparâmetro aqui para né, que eu possa explorar ainda isso, e criamos um modelo. E ele ainda me dá aqui, esse algoritmo é muito legal, porque quando ele cria o modelo, ele me dá aqui agora, inclusive, o uso dos atributos. Qual é o percentual de uso dos atributos? Isso significa dizer o quê? Aqueles atributos que mais influenciaram na hora que ele fez o split, né? Na hora que ele fez o particionamento. Olha que ele usou bastante aqui. O saldo, 100%. Depois o mês de duração, o histórico, o propósito, a poupança, o valor que o cara está solicitando. E aí, vai embora. Então, criou o modelo para nós. Muito interessante, né? Ou seja, o modelo ficou um modelo legal, né? Em termos de acurácia. Eu não tenho os outros resultados aqui da matriz, por exemplo, sensibilidade, especificidade, previsão da classe 1, classe 2, mas eu posso gerar depois a Confusion Matrix e dar uma analisada nessas outras métricas aqui. Posso dar um plot aqui no meu modelo? Vamos ver o que ele vai fazer quando eu dou o plot no meu modelo. Está gerando ali. A minha árvore acaba ficando maior, né? Olha aí. Visualmente isso não... Porque eu tenho muito... vou dar um zoom aqui. Eu tenho muito... Olha só isso. Quando eu tenho uma quantidade grande de muitos atributos e muitas observações, ele, para acomodar todo mundo aqui, ele vai repetir, a gente já viu isso, né? Ele vai usar, por exemplo, informações de um determinado atributo em vários locais da minha árvore, com o objetivo de fazer o quê? De fechar o máximo, né? De cobrir o máximo de observações e chegar no máximo percentual de acurácia. E aí a minha árvore, visualmente, ela já não fica interessante, já não é legal, eu já não consigo olhar para ela visualmente e enxergar alguma relação. Dá para melhorar isso aqui? Dá para usar o PRP? Daria para usar outro pacote gráfico para tentar melhorar? Daria, mas mesmo assim, com 52 nós, isso fica bastante poluído do ponto de vista visual, certo? Então, aqui a gente pode ainda usar, agora, né, isso aqui, né, na verdade, esse aqui é o erro do meu treinamento. É agora que eu vou verificar no conjunto de teste, agora que eu vou verificar no conjunto de teste qual é a performance do meu modelo, né? Qual é o resultado do meu modelo. Então, eu vou usar a função predict. O que a função predict faz? Ela pega o modelo que eu acabei de criar, que é crédito aqui, né? Ó, crédito foi o modelo que nós criamos com o algoritmo C5.0. Então, esse aqui é minha árvore.
Essa é a minha árvore. Então, eu estou dizendo para ele agora você faz o seguinte, tá? Você usa a minha árvore e faz um predict, ou seja, uma previsão em cima do meu conjunto teste, que é aquele 30%. E joga essa previsão, que previsão? Sim ou não, sim ou não, nesse objeto chamado crédito previsão. É isso que a gente está fazendo agora. Beleza, ele fez isso. E agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou criar uma matriz de confusão, não vou usar o Confusion Matrix, vou usar o Cross Table aqui, mostrando para vocês. Depois eu vou usar aqui embaixo, Confusion Matrix, mas eu vou usar aqui, que eu posso fazer isso aqui também na mão, usando a função Cross Table. O que eu estou passando para Cross Table? Eu estou passando crédito previsão, que é exatamente essa previsão que ele acabou de fazer para mim. Estou usando o teste default. Lembra, o teste é o meu dataset de teste que já tem o valor original. Então, para eu poder comparar, na verdade, para eu poder comparar. Aqui tem o key quadrado, que é uma métrica estatística para validação, eu não vou usar. E tem várias outras métricas que eu não vou utilizar, tá? Só para a gente, não vou entrar em detalhes disso, só para a gente olhar para o visual do que eu tenho aqui, ó. Então, eu criei um cross table, olha só. Criei um cross table, que eu tenho valores previstos e valor atual. Então, o que eu tenho? Ó? Atual, isso eu passo aqui para ele, né? Estou passando aqui, atual e previsto. Então, ele colocou o atual nas colunas, como a gente vem falando, e o previsto nas linhas. Então, o que aconteceu agora com o meu conjunto? Lembra? 300 é o total. E o que aconteceu aqui? Vamos lá. Então, do que ele previu como sim, ele acertou 41, que era sim, realmente. Então, isso aqui, ó, sim, sim, 41, acertou. Quando eu olho aqui para baixo, 176. Do que ele previu que era não mesmo, 176. Então, ele acertou 176 mais 41. Beleza, legal. Agora, o que é esse não aqui, né? O que significa isso? Foi o que o meu modelo disse que era sim, é um falso positivo, né? Porque ele disse, ó, é sim, só que na verdade era não. Então, ele teve aqui 28 falsos positivos. Ele disse sim, falou, oh, isso aqui pode conceder o crédito. E eu lá no teste estava dizendo, não, esses caras não foram concedidos crédito. Então, eu errou. Se o meu modelo tivesse, olhando para esse teste agora, o que a gente pode concluir? Então, esses 28 caras aqui, que não foram concedidos o crédito, meu modelo diria, pode conceder o crédito. E olhando para esses 55 aqui, o que aconteceu? Foi quando o meu modelo falou, não concedo o crédito. Mas, de fato, para esses 55 foram concedidos o crédito. E aí agora você tem uma análise que é mais uma análise de negócio, né? Isso aqui é um falso negativo, ou seja, o modelo disse não, mas era para dizer sim. E agora você tem que analisar, isso é interessante, a gente falou sobre isso lá quando a gente usou um dataset na área da saúde. Eu preciso analisar uma coisa que é importante. O que é pior para o meu negócio? É um falso positivo ou um falso negativo? Isso é uma questão de negócio. É quando eu digo não concedo crédito, né? E era para conceder, ou seja, o modelo está dizendo não concede, e era para conceder, ou quando o meu modelo diz não conceda o crédito, e era para conceder. Ou seja, o que é pior? É falso positivo ou falso negativo? Quando o modelo diz sim e era para dizer não, ou quando o modelo diz não e era para dizer sim? Isso precisa ser avaliado. Por que isso? Porque daí eu vou concentrar esforços para reduzir falso positivo ou falso negativo. Aqui ele está errando mais quando ele diz não concedo crédito e era para conceder. Ele está errando menos quando ele diz sim e não era para conceder. Perfeito. E aqui ele ainda está colocando aqui percentuais, né? Ele está colocando percentuais, 13% mais 58%. Então ele acerta o verdadeiro positivo ele acerta 13%, o verdadeiro negativo acerta 58%, erra falso positivo 9%, erra falso negativo 18%. Então aqui eu tenho as minhas informações. E tem um total de cada. Que esses totais são importantes? São, porque aqui, ó, o meu modelo, na verdade, disse sim para 69 casos. Disse sim. Desses 69, ele acertou 41, que é a nossa precisão, né, da classe S. A gente viu. Olhando para outra linha, o meu modelo falou não para 231 casos. Desses 231, ele acertou 176, precisão da classe 2. Quando eu olho para a coluna, olha lá a coluna.
Na verdade, eu tenho dentro desse teste 41 mais 55, 96 casos, observações, onde de fato foi concedido crédito. Foi concedido. E desses 96 que foram concedidos crédito, o meu modelo acertou 41. Né? Ou seja, essa aqui é a sensibilidade do meu sistema. E, quando eu olho para a segunda coluna, eu tenho 204 onde foi dito não. Onde foi dito não. Desses 204, meu modelo acertou 176. Isso é a especificidade do meu modelo. Então, eu tenho todas as informações aqui. E isso é legal porque agora eu posso avaliar onde é que eu tenho que concentrar esforço. Posso usar o Confusion Matrix, que vai me dar as mesmas informações. Vamos lá. 41, né, aqui em cima, 41, 28. Então, 41, 28. 55, 176. Agora, ele me deu a acurácia do meu modelo, ela passou a ser 72. Notem que ele tem uma acurácia menor do que a acurácia do treinamento. E eu já falei para você, isso é normal. Né? E agora ele vai me mostrar aqui, por exemplo, a sensibilidade, né, que a gente olhou ali em cima. O que é a sensibilidade? Olhando para essa coluna, né? 41 sobre 96. A especificidade, que é o 176 sobre 204, a gente já falou sobre isso, e aí vai a previsão da primeira classe, da classe yes, e a previsão da classe no. Então, a primeira classe, a minha previsão aqui, né, que é o que ele acerta, né, da classe yes e da classe no, então eu tenho previsão aqui, ó, da primeira e da segunda, e eu posso avaliar isso, né? A classe positiva minha que ele está considerando yes, porque eu troquei lá. Então, essas são as informações que eu tenho dentro do meu modelo. Bom, o que a gente vai fazer agora aqui? A gente vai criar um novo modelo e agora eu vou usar o Trials 10, porque o que é o Trials 10? Aqui eu vou fazer uma validação cruzada aqui de 10 vezes e aí eu vou verificar se eu consigo melhorar a condição do meu modelo nesse caso. Então, vamos rodar aqui primeiro. Estou usando as mesmas informações, tudo certinho. Vamos lá, vamos ver aqui o que ele fez. Notem que agora ele já botou 100% aqui, ó. Ele já botou 100% para 3 atributos. Vamos ver aqui, ó. Agora ele já calculou o erro, lembra? Porque aqui, quando eu estou fazendo o cross-validation, ele está fazendo 10 vezes o processo aqui, variando o meu conjunto de dados. Aquele particionamento que eu faço do meu conjunto de treino e fico revezando esses particionamentos. Então, como ele fez 10 vezes, ele calculou o erro para cada uma das vezes que ele fez isso. E esse erro começa a variar, porque o meu conjunto muda. Então, na verdade, o meu erro seria a média, né, desses erros aqui. Só que no total, olha só que legal. Olha só que legal. O que aconteceu? Olha aqui, ele já errou 16. Ele consegue melhorar a performance, já errou 16. Ele usou mais vezes as informações de saldo, o histórico do crédito do cara e da poupança. Então já tem alguma coisa. Vamos dar uma olhadinha para ver o que aconteceu? Agora eu vou aplicar o crédito boost, né? 10, a gente fez aqui uma espécie de um bootstrap aqui de randômico, ou seja, eu estou variando na hora que eu pego o conjunto de dados para criar as árvores diferentes, né? Porque eu vou rodar isso aqui 10 vezes, né? Fazendo uma validação cruzada que é chamada de tenfold, né? De 10 vezes, ou seja, 10 compartimentos. Vamos dar uma olhada agora com esse cara aqui no meu conjunto de teste. Beleza, ele fez a previsão. Vamos dar uma olhada agora como é que ficou a minha matriz de confusão. Olha lá, no teste agora, tá? Então eu tenho 43 mais 174. Vamos ver se lá na anterior, como é que ele tinha. Opa! Deixa eu ver aqui. Não, essa aqui é a... Isso aqui é anterior, né? 43,74. Isso aqui é a árvore que ele acabou de criar, a hora que eu dei o summary. A gente não viu como é que ficou, né? Olha como essa árvore já ficou bem maior, cara. Ó, aqui, ó. Summary. E foi o boost, deixa eu ver aqui, ó. Decision tree. Não. Average tree size.
Quando ele fez o boost aqui para mim, o que ele fez? Como ele fez 10 iterações, ele fez uma média do tamanho da árvore de 44,7. A gente tinha 52 na outra. Aqui ele está mostrando todas as tentativas para mim. Então, em média, o tamanho da árvore ficou em 44,7. Aqui a gente não vai deixar eu trazer mais para cima, porque eu tinha muita informação. Mas, enfim, ele já trouxe para cá, né, as minhas previsões. Mas, peraí, eu posso... Aqui, legal. Então, aqui agora eu tenho essa aqui, que a gente plotou agora, era do modelo anterior, 41,176. E desse modelo eu tenho 43,174. Então, a gente tinha uma acurácia antes, eu vou rodar aqui a Confusion Matrix aqui de 72%, né? A gente ficou basicamente na mesma acurácia. Ou seja, no treinamento, ele foi melhor no treinamento, né? Ele acabou sendo um pouquinho melhor no treinamento, mas na hora que eu olho para o arquivo de teste, ele acaba tendo praticamente a mesma acurácia. Ou seja, eu consegui 72% com o crédito boost aqui previsão, e o crédito previsão aqui, 0,7233, e nesse cara eu tenho 0... o mesmo. Eu tive o mesmo resultado. O mesmo resultado, ou seja, eu tenho exatamente o mesmo resultado, tanto quando eu usei o boost ou não. Ou seja, nesse caso aqui, fazer o cross-validation não trouxe nenhuma melhoria, né? Eu teria que explorar um pouco mais, agora os outros hiperparâmetros, mexer nos atributos, enfim, explorar um pouco mais. Mas está aí, um outro algoritmo, né, que você pode utilizar para a construção do teu modelo de classificação, né? Prevendo classes, ou seja, categorias, usando nesse caso aqui o árvore de decisão. Beleza, pessoal? Nisso a gente encerra esse conteúdo, né, dessa primeira etapa da disciplina, com os algoritmos de classificação e regressão, e agora a gente vai partir a nossa próxima aula para os algoritmos, outros modelos, mas agora implementando isso em Python. Então, até a próxima. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato. Um abraço.